Olá, queridos, boa noite para vocês, que alegria mais uma vez aqui, mais um podcast juntos hoje, que é a segunda noite, hein, Bia? Coisa boa, iniciando aí esse canal, né? Isso. Agora o nosso podcast, o BoraCast, olha que coisa legal, né? E como a gente já falou aí, vai ser o podcast da missão para Amapá e vários assuntos, né, vão ser trabalhados aqui nesse podcast, coisa boa, então. Isso mesmo, Pastor Márcio. Então, em breve, nós vamos ter aqui também assuntos, né, diretamente público jovem, desbravador, Ministério da Mulher, o nosso canal oficial, a partir de hoje, BoraCast. E nessa semana você está na temporada do Mordomo Eficaz. Mordomo Eficaz, coisa boa, gente. Então, só lembrando para vocês, olha, esse é o livro que nós estamos lendo nessa semana, né? Um livro muito bom. Ontem nós já falamos um pouquinho sobre ele, já fizemos alguns comentários com o pastor Daniel, né? O pastor Daniel Resch esteve conosco aqui agora. E vamos continuar. Durante todo esse podcast, essa semana aqui do podcast, nós vamos ver cada detalhe aqui desse livro, comentários. Vai ser um crescimento tremendo assim, para a nossa vida espiritual, né? Então, eu quero convidar você a já deixar marcado aí, porque todo dia às 6h30, nosso podcast, e aí logo depois você já vai para o programa lá na sua igreja, nessa semana maravilhosa, semana de mordomia. Muita coisa a gente está aprendendo aqui, eu tenho certeza que no final dessa semana você vai sair transformado, amém? E hoje, no nosso segundo dia, também queremos lembrar você da nossa palavra. Durante o programa nós vamos dizer uma palavra, e durante toda a semana que você assistir conosco, você vai poder receber uma palavra, não é isso, Márcio? E Bia, e aí, o pessoal já está esperando, vai ser agora a palavra? Não vou dizer agora não, você vai ficar aí. Mas... Ontem foi bom, né? Ontem de início já foi a palavra, agora... Mas era o primeiro dia, né, primeiro pastor? dia, né? Hoje aqui no nosso segundo dia você vai ficar aí, vai ouvir, vai escrever aí aonde você está assistindo, coloca seu nome, manda aquele alô, não é isso? É isso aí. Curte também o nosso canal e não esqueça, no final da nossa semana aqui do Mordomo Eficaz, você vai completar a frase, vai escrever direitinho e os 10 primeiros que conseguirem mandar a frase corretamente vão estar concorrendo a um brinde muito especial, olha, não é isso, pastor? Coisa boa, hein? Eu já vi e eu já disse pro pastor que eu queria, só não posso porque eu já sei todas as palavras. Mas você que tá aí vai querer com certeza. Então, gente, olha só, fica ligado porque durante essa semana no podcast nós vamos ter uma palavra, né, especial. No final vai montar essa frase, certo? E quem tiver com a frase certinha, montadinha na sequência, vai ter um momento certo quando nós vamos dar a última palavra e ali nós vamos abrir para que você mande o seu nome e a frase, certo? Mandou a frase corretamente, os 10 primeiros vão participar então do nosso sorteio, do nosso prêmio aí, nosso presente especial de inauguração, né, do BoraCast, não é isso? BoraCast. Então já compartilha aí, tá bom? Esse podcast com seus amigos aí, familiares. Pastor Márcio, me perguntaram se era açaí. Não, se fosse... pode ser, né? A gente não Bia, mostrou ainda. É açaí. Isso daí é coisa boa, né? Bia, nós temos um convidado especial, apresenta ele aí pra gente. Na verdade, assim, né? Eu vou deixar com que ele se apresente. Nós temos aqui conosco hoje o pastor Wallace. Pastor Wallace, conte aqui para nós um pouquinho sobre você, para que todo mundo possa conhecer, né, também. Muito obrigado, Bia. Obrigado, pastor Márcio, pelo convite. Uma satisfação imensa estar aqui no BoraCast, que é o novo canal de comunicação, de diálogo da Missão para Amapá com todos os seus membros. Uma satisfação muito grande participar dessa semana especial, uma semana que visa, acima de tudo, espiritualizar os nossos membros, ter uma aproximação maior entre a ovelha e o pastor, na realidade, o nosso pastor Jesus. Bem, como você já falou, meu nome é Wallace, na realidade, meu nome é um nome composto, Mark Wallace. Meu nome, na realidade, embora seja americano, mas é um nome que foi dado por uma mãe brasileira. Eu sou natural de Manaus, nasci no Amazonas, e depois de alguns anos vivendo ali, casei com a professora Núbia, que trabalha inclusive aqui na Escola do Coqueiro, no Colégio do Coqueiro, aqui pertinho da gente, onde nós estamos gravando. E temos 2 filhos, o Markson, de 19 anos, e o Martin, que acabou de fazer 15 anos. E temos a alegria de estar servindo, trabalhando para a igreja já há 18 anos. E já trabalhei em vários lugares do Brasil, já trabalhei no Centro-Oeste por um bom tempo, depois vim trabalhar na região Noroeste, que compreende os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E nesses últimos 2 anos eu tenho a alegria de servir aqui na região do Pará, Maranhão
e também do Amapá. E estamos com grande alegria servindo na área da Secretaria Executiva da Igreja Adventista aqui na região, como também na área de mordomia cristã. Ok, Olha pastor. só. Pastor, eu já fui em Manaus e é aquele calor ali, pastor. Que calor é aquele? Nossa, não, olha. E não venta, né? Pelo menos no tempo que eu fui lá, pastor, não dava um vento. As quente, árvores, ó. as bichinhas chegam, eram murchas, eram tristes. Na verdade, eu conheço as 4 capitais mais quentes do Brasil. Já morei em uma delas. Aliás, já morei em 2 delas. Para mim, as 4 capitais mais quentes é Palmas, Cuiabá, Manaus e Teresina. Teresina você conhece bem. Pastor, eu conheço Teresina, Manaus, Palmas. Só falta Cuiabá, que eu acho que eu não estou muito animado. Eu tô só em Manaus e já tá bom. A diferença é que Cuiabá, de vez em quando, a temperatura derruba para uns 12, 10 graus. Mas todas as capitais são quentes, mas falando especificamente de Manaus, Manaus é assim. Alguns dizem que tem 2 climas, ou 2 estações. É a estação da chuva e a estação do calor. E o calor normalmente demora um pouquinho mesmo nas chuvas. E de fato, tem uma época do ano que é bastante abafada e ou você aceita ou aceita. Não tem Depois eu opção, fui né? nessa época aí, pastor, eu lembro que no período eu morava em Marabá. Marabá é quente também, né? E eu reclamava, nossa, que calor é esse? Rapaz, não aguento mais. Aí fui pra Manaus. Pastor, eu voltei pedindo perdão ao Marabá. Eu voltei assim feliz. Não, Marabá é bom. A gente faz esses comparativos, né? São as coisas da natureza, que como nós estamos aqui perto da linha do Equador, a região do Amazonas realmente é bastante quente. Mas a gente sobrevive, eu sobrevivi. Não, dá certo. Pois, pastor Wallace, nós estamos aqui já entrando no capítulo 12, né? Ontem nós estudamos um pouquinho aí alguns capítulos do livro e já esses primeiros capítulos são muito bonitos, né? Eles falam muito a respeito da beneficência, da cruz, os motivos pelos quais nós devemos ajudar e por que nós devemos nos preocupar, né, com aquele que está necessitado. Deus espera isso de nós, Ele põe recursos, Ele nos concede recursos justamente para que uma parte disso seja para o auxílio daquele que precisa. E nós vamos entrar agora aqui numa outra parte também muito importante. Ali também fala, nos primeiros capítulos, fala sobre a questão da fidelidade a Deus nos dízimos, né? Mas essa parte aqui vai falar um pouco mais assim fundo sobre isso, né? Sobre o dízimo. Bem, pastor, será que Deus precisa ser no nosso dinheiro, né? Por que Ele pede de nós que a gente devolva, né? Porque essa é a expressão correta, devolver a Ele. Mas Ele já não é dono de todas as coisas, né? Ele diz assim, meu é a prata, minha é ouro. E tudo que há na terra, né, pertence a Ele, como dizem Salmos também. E aí vem a pergunta assim, será que é realmente necessário? A gente precisa realmente? Muita gente pensa que vai dar o dinheiro lá para a igreja, para o pastor. E como é que deve ser o entendimento sobre isso, né? O que a Bíblia traz sobre isso? O que aqui os comentários do livro ele apresenta para nós e a importância disso? Por que Deus pede isso de nós? Vejam, o nosso Deus é um Deus de amor. E dentre vários atributos que derivam do amor de Deus, é o fato de Ele conceder a gente o privilégio, a oportunidade do dom do livre-arbítrio. A capacidade de você saber escolher, você fazer escolhas. Isso é possível ver em toda a parte da Bíblia, especialmente no início da Bíblia. Deus nos permite fazer escolhas. E Ele também permitiu que o ser humano fizesse escolhas, inclusive quanto a essa parte material, essa parte financeira. E acho que é assim, muito importante nós que estamos participando desse programa, dessa semana especial, homens, mulheres, jovens, adolescentes, casados, solteiros, idosos, de que esse assunto de dízimo é um assunto que deve ficar muito claro no nosso coração. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. É um assunto sério, um assunto sagrado, e ainda que se tenha excessos, tenha interpretações equivocadas ou aplicações equivocadas por parte de segmentos religiosos diversos por aí, independente disso, nós temos a orientação correta que está na Bíblia. Então você me pergunta, por que Deus pede que de fato a gente dizime? Em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer que é bíblico. Dizimar é um assunto bíblico. Trazer o dízimo para Deus, entregar para Deus, ele é bíblico. Não é uma invenção da Missão para Amapá. Não é uma invenção de um pastor que passou lá na igreja que está nos assistindo. Não é isso. É um assunto que está na Bíblia. Então, se vocês me permitam, por exemplo, em Malaquias capítulo 3, verso 10, claramente Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler só até aqui.
esta não é a primeira, mas é uma das muitas declarações bíblicas de que dizimar é um assunto sério. Foi Deus quem orientou. Se nós formos lá, por exemplo, para o livro de Levítico, capítulo 27, se você for comigo aí, se você pegar a sua Bíblia, por exemplo, Levítico, capítulo 27, você vai descobrir que mesmo antes desse texto de Malaquias, Deus já havia deixado muito claro essa orientação para a igreja, nesse caso, para o povo de Israel. Levítico capítulo 27, verso 30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Então notem, eu li duas passagens para dizer que de fato é um assunto bíblico sagrado. Dizimar é uma coisa que Deus espera de cada ser humano, independente do seu credo, independente do seu segmento religioso. Dizimar está na Bíblia. Agora, por que Deus pede isso? Afinal, como você bem mencionou e citou o livro de Salmos, tudo pertence a Deus. Nossa casa, ainda que a gente tenha uma escritura, é nossa? Não, não é nossa. Nós somos apenas os administradores, porque na realidade pertence a Deus. Nosso salário, nossa saúde, nosso corpo, nossa roupa, nosso carro, o que for, nossa bicicleta, nossa moto, enfim, tudo pertence a Deus. Agora, por que ele pede? Por que ele diz assim: Bia, pastor Márcio, por que você tem que devolver o dízimo? Eu quero que você dizime, que você devolva o dízimo. Por quê? Quando a gente lê a Bíblia, eu acho que pelo menos duas coisas devem ficar claras, e aqui estão as duas respostas que eu quero trazer a essa pergunta. Por que nós precisamos dizimar? Razão número 1, para retirar do nosso coração uma coisa chamada egoísmo. E observem, toda vez que a gente lida com dinheiro, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, porque não é uma coisa natural, espontânea para todo mundo você pegar o seu dinheiro e sair distribuindo, ou dar para A, para B ou para C. Não é uma coisa tão simples, até porque você normalmente tem a tendência de valorizar o que é seu. Você trabalhou por isso, você suou a camisa, você vendeu açaí, você fez alguma coisa, você ganhou seu dinheiro, então você não quer assim dar de mão beijada para ninguém. É uma coisa que você resguarda. Por outro lado, quando a gente guarda demais, a gente tem a tendência de pensar só na gente. E aí é que está o problema. Nós, seres humanos, quando nós nascemos com a inclinação para o pecado. E uma dessas características da inclinação para o pecado tem a ver com o egoísmo, a gente pensar somente na gente. E quando a gente pensa somente na gente, a gente tem a tendência de achar que nós somos o verdadeiro dono, ou legítimos donos disso que nós temos. E nós corremos o risco de deixar Deus de lado e acharmos que nós temos condição plena de lidar, de liderar, de administrar as coisas que nós temos. E aqui que está o grande problema do ser humano, a independência de Deus. Cada vez que o ser humano deixa Deus de lado, os seus planos, os seus projetos, seus propósitos, ele tem a tendência de não só deixar de lado, como achar que ele sabe todas as coisas. E eu pergunto para nossa reflexão, realmente nós sabemos tudo? Vou fazer um desafio. Vocês vão fazer o desafio da palavra aí, que eu estou sabendo? Isso. Fazer um desafio. Daqui a 5 minutos, você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Difícil. Você sabe o que vai acontecer amanhã, quando o dia amanhecer? Nós não sabemos, mas nós agimos como se nós soubéssemos. É evidente que nós precisamos fazer nossa programação, mas nós não conseguimos aumentar, como diz a Bíblia, um côvado, meio metro que seja, na existência da nossa vida. Não tem como. Agora, quando a gente depende de Deus, tudo o que a gente faz, a gente vai perguntar para Ele: Senhor, é da Tua vontade? Tu queres que eu faça isso? Como é que eu posso fazer isso? Isso me torna um filho, como um filho pergunta para o pai: o que eu posso fazer, pai? Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que esta parte, neste caso, os 10% dos meus ganhos, pertencem ao Senhor. E como eu devolvo com alegria esses 10%, eu não estou assim entregando com medo, com um coração fechado. Eu tenho a certeza de que aquilo e vai fazer um bem. Eu vou já falar sobre o segundo propósito, mas isso vai tirar do meu coração aquele sentimento que eu seguro tudo com as minhas próprias mãos. Ao devolver isso, eu estou tirando a possibilidade. Quando eu devolvo o dízimo, eu tiro a possibilidade de eu estar me apegando demais à minha vida. Na realidade, a minha vida pertence ao Senhor. E quando eu devolvo a Ele,
aquilo que ele me pede, simplesmente eu estou permitindo que ele trabalhe no meu coração para que eu seja mais amoroso, mais aberto, mais sensível às necessidades de outras pessoas que não são apenas as minhas. Essa é a primeira razão porque Deus pede que a gente dizime. Então, quando você pega seus 10%, estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti e eu não quero ser egoísta, eu não quero pensar só em mim, eu quero pensar também nas outras pessoas. Mas há uma segunda razão. Segunda razão por que Deus pede que a gente devolva sistematicamente, regularmente os nossos dízimos. Quando Deus estabeleceu a sua igreja, Ele pensou que a sua igreja deveria ter a responsabilidade de espalhar as boas novas da salvação, inclusive sobre o que nós estudamos ontem, acerca do tema da salvação, do sacrifício de Cristo. Isso não pode ser apenas uma experiência para você ou para você. Tem que ser, mas não apenas para nós. Muitas pessoas no mundo precisam, aliás, todas as pessoas no mundo precisam saber disso. Mas da nossa perspectiva é fácil a gente pensar, não, mas um dia eles vão saber. Um dia eles vão saber, mas como? Porque as condições de pregação do outro lado do mundo não são as mesmas condições onde nós estamos hoje. Hoje nós estamos num programa com a Bíblia aberta de forma assim muito tranquila. É fácil fazer isso aqui no Brasil, é fácil fazer isso aqui no norte do Brasil. Mas isso não é tão fácil, por exemplo, em algumas regiões da África, da Ásia, regiões difíceis do Oriente Médio, porque não há liberdade para isso. Então nós temos que pensar meios para pregar o Evangelho em todos os lugares. Quando o dízimo ele é devolvido para os lugares corretos, como Deus orienta, esse valor arrecadado do dízimo ele é levado para sustentar aqueles que pregam o Evangelho, não somente aqui no norte do Brasil, como também em outros lugares do Brasil, da América do Sul e em todo lugar deste planeta. Então, respondendo diretamente, por que eu tenho que dizimar? Me ajuda a não ser mais egoísta, me torna mais dependente de Deus. E, ao mesmo tempo, eu estou colaborando diretamente para sustentar a pregação do Evangelho em todos os lugares do mundo. É por isso que eu dizimo. Pastor, a gente sempre escuta assim, muita gente dizendo, não, eu não vou pegar o meu dízimo, eu não vou devolver, eu vou aqui, vou ajudar uma instituição de caridade, eu vou ver aqui na minha rua quem precisa, vou tirar esse valor e vou dar. Eu poderia afirmar que quando eu faço isso, eu atraso a pregação do Evangelho? Ah, não tenha dúvida. Inclusive, se vocês pegarem essa seção do livro, que é a seção número 3 que nós estamos estudando, basicamente para o tema de hoje, tem um capítulo exclusivo sobre isso, quanto ao uso do dízimo. O uso do dízimo ele é específico, nós vamos já falar um pouquinho sobre a distribuição, como a igreja faz isso, mas quando nós usamos o dízimo corretamente, nós estamos mantendo e ajudando a acelerar a pregação do Evangelho. Quando nós deixamos de devolver ou usamos para outros fins, você está correta, Bia. A gente está retardando o trabalho da pregação do Evangelho. E quando a gente pensa em retardar, é só você pensar o seguinte: se a pregação do Evangelho está sendo retardada, significa que a volta de Jesus fica um pouquinho mais distante. E se ela fica um pouquinho mais distante, quanto tempo mais você quer ficar mais nessa terra? Nossa. Pastor, nós temos também um detalhe, né? Que o dízimo hoje, algumas pessoas às vezes falam ali no Éden, né? Eu não estava lá. E aí, por causa do pecado lá de Adão, e agora eu estou aqui, né? Ok. Mas a mesma forma como Deus coloca para nós, né, o dízimo, e não é só o dízimo, né? Nós temos o sábado também. A gente sempre nós percebemos o seguinte, que em tudo Deus Ele pede de nós para separarmos para Ele, né? A gente não vive aqui por si só, não faz as coisas por si só, mas em tudo devemos reconhecer a Deus. E a gente reconhece a Deus nos nossos recursos, o dízimo, a 10ª parte, né? Mas também na semana a gente tem o sábado. E o que a gente percebe é que esse princípio ele já estava lá no início. Lá no Jardim do Éden, né? Deus, ele colocou ali no jardim uma árvore, né? Tinha alguma coisa naquela árvore, o problema era a árvore. Às vezes o pessoal pergunta foi, assim, realmente, né? O jovem pergunta assim pra gente, mas por que Deus foi colocar isso lá, gente? Tirava esse negócio Tinha de lá. necessidade de... Não é? Então, se Deus já sabia que o homem ia errar nisso, por que colocou essa árvore lá? O que Deus queria ensinar com isso? Por que Ele fez dessa maneira? O que Ele esperava, né, de Adão e Eva? E o que Ele espera de nós hoje também? Evidente, nós não estávamos lá. Mas notem que a criação do homem começou ali.
Adão e Eva são os nossos pais e foram deles que derivou-se a vida. Deus os criou, Adão do barro, Eva da costela de Adão, e dali teve a origem do ser humano e finalmente todas as gerações que chegaram até os nossos dias. Nós não estávamos lá, mas eles eram os nossos pais. E embora não estivessem na condição de pecado, lembrem que antes deles virem à existência, já existia um outro ser, ou outros seres, que neste caso eram os anjos. Deus sempre existiu, mas Deus em algum momento criou os anjos. E um desses anjos criados foi um anjo chamado Lúcifer, que vocês conhecem a história, só apenas recapitulando para contextualizar. Ele levantou dúvidas quanto ao caráter de Deus. Uma criatura, um anjo criado, levantou dúvidas sobre o caráter de Deus. Lúcifer lá no céu, um dia não. Será que precisamos mesmo seguir os mandamentos de Deus? Ele começou a criar essas dúvidas no coração de muitos anjos, e os anjos tentaram dissuadi-lo. Para com isso, nós nunca duvidamos do caráter de Deus, Deus é amor, etc. Mas ainda assim ele começou a dar vazão e continuou insistindo. Por quê? Nós não sabemos. É o mistério da iniquidade. Começou no coração dele. Ele quis ser mais do que Deus, questionou os valores de Deus, questionou os métodos de Deus. Finalmente nós conhecemos a história, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, foram expulsos e vieram parar aqui nessa terra. E quando Deus já tinha o plano de criar a humanidade. E lembrem que nós, seres humanos, temos uma distinção no universo. Deus ele para criar o homem. E Deus nos cria, em Adão e Eva, perfeitos. Só que quando ele os cria, ele também dá um recado. Olha, existe um ser que está levantando dúvidas. E ele vai vir aqui. E vocês precisam ficar precavidos. E Deus deu todo o norte. E Deus então colocou diante deles aquilo que eu falei bem no começo. O livre-arbítrio. Vocês podem escolher. Mas vou dizer para vocês, não toquem no fruto. Vocês têm aqui açaí, cupuaçu, melancia, vocês têm tudo aqui. Mas não toquem nessa aqui, não é maçã, por favor, gente. O pessoal diz que é maçã, mas não é maçã. Não toquem nessa árvore, porque essa árvore aqui é apenas a prova de demonstração que vocês confiam e dependem de mim. E finalmente, nós conhecemos a história, Gênesis capítulo 3. Adão, por alguma razão, ficou longe de Eva. Eva acabou sendo enganada pela serpente. A serpente enganou Eva. E Adão, quando viu aquilo, não quis ficar longe de Eva, porque achou que ela ia morrer sozinha e tal. Eu também vou pecar. Pronto, pecaram. Vejam, Deus precisava fazer isso. Não é que ele precisava, mas sempre ficaria aquela dúvida para os outros seres que estavam vendo o contexto. Deus criou Adão e Eva robôs, não foi? Não, sem escolha. Sem escolha. Deus deu a escolha. Só que ele, então, junto com a escolha, disse assim: não façam o que é, não vão por essa via, ele já disse o caminho que era para ir. Sabe aquele professor que dá a prova, ele dá o gabarito e diz assim, escreve exatamente assim. Marca bem aqui, né? Marca bem aqui, mas o aluno vai lá e faz ao contrário. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, certo? Se ele não tivesse dado isso, sempre ficaria aquela dúvida. Será que realmente Deus é amor? Será que Deus nos criou num jeito programável, só de obedecer? Isso tira de Deus, descaracteriza Deus, porque Deus não é assim. Deus, ele dá sempre a escolha para nós. Então, ainda que algum jovem, algum pai, uma mãe questionem isso, mas Deus sempre dá a escolha, assim como o dízimo. O dízimo é assim. Se você, e lá em Malaquias capítulo 3:10 diz assim: se vocês devolverem o dízimo, eu vou abençoar vocês. Então, ele também fez exatamente em relação ao dízimo. Ele disse como tem que ser feito, e todos aqueles que se valem desse expediente de ser fiel na devolução do dízimo, e no caso da oferta também, Deus vai abençoar. E você falou uma coisa importante, pastor Márcio. Sábado e dízimo. Embora a palavra dízimo não esteja citada lá em Gênesis, nesses primeiros capítulos, mas o princípio está ali. O princípio de separar, de dedicar aquilo que pertence a Deus. Que naquele caso era a árvore, o fruto, que Deus disse, não toque nesse fruto. Aqui está o princípio, a mesma coisa o dízimo hoje. O dízimo você ganha X, 10% é de Deus, não toca. É de Deus, porque se você tocar, pode acontecer alguma coisa ruim. O sábado estava presente, mas as duas coisas são sagradas. Tanto o sábado quanto o dízimo são sagrados. E nós, assim como nós reverenciamos, buscamos a Deus um sábado, reconhecemos que o sétimo dia, a porção da semana é de Deus, uma porção do nosso salário é também de Deus. Nós não devemos tocar. E interessante, né, pastor? Lá todas as árvores eram de Deus, né? Tudo era dele. Tudo era dele, a terra toda. E Deus disse, olha, de toda árvore comerás livremente. Eu só quero essa aqui. Mas essa que está aqui, não toque porque ela é sagrada, ela é especial, ela é minha, pertence a mim, né? E
mesma coisa hoje com o dízimo, né? E eu vejo que Deus faz assim para que, de fato... É muito fácil de dizer, a gente falar, né? Não, Senhor, eu confio. Ah, Senhor, Tu és meu Deus. Mas é só de fato assim na prática, na vida, que a gente de fato evidencia se cremos mesmo, se aquilo está no nosso coração, se de fato eu adoro a Deus, acredito e o reverencio, né? Eu respeito. E de fato, assim, tudo pertence a Deus. E eu vejo assim que o maior princípio mesmo da mordomia é reconhecer que todo recurso, na verdade, não é meu, né? Uhum. Como o senhor falou no início, né? Casa, a gente pensa, não, essa casa aqui é minha porque foi eu que trabalhei, eu que fiz isso, eu que conquistei, né? Mas, na verdade, se Deus não tivesse dado a habilidade, se Deus não tivesse dado as condições, e se Ele não tivesse dado ali as oportunidades, né? Para que aquilo tivesse acontecido. Lógico que Ele não vai fazer tudo, mas Ele nos dá as condições para que a gente desenvolva, que a gente cresça, né? Deus não vai pedir nada para gente que a gente não seja capaz de fazê-lo. Uhum. Não vai. Se Ele pediu para guardar o sábado, Ele sabia que a gente tinha condição de guardar o sábado. Se Ele pediu que a gente fosse fiel à esposa, ao marido, Ele sabia que a gente era capaz de fazer isso. Se Ele pediu para devolver o dízimo e a oferta, Ele sabia que nós éramos capazes de fazer isso. Agora, depois que o pecado entrou, é evidente que nós temos as nossas inclinações pecaminosas. Então você falou, às vezes só quando a gente está na prática a gente sente a dificuldade. O que é mais difícil, gente? Vamos pensar juntos aqui. O que é mais difícil? Você devolver um dízimo sobre R$1.000 de salário ou devolver um dízimo sobre R$10.000 de salário? Depende. Uhum. Depende. Porque a forma como você lida com o seu dinheiro pode ser que quem ganhe 10 mil tenha mais dificuldades. Puxa, mas ele vai sobrar... Se ele tirar de 10 mil, ele vai tirar 1.000, que é de Deus, vai ficar com 9. Mas mesmo esses 9, tem alguns que lutam com esses 9. E tem alguns que, de 1.000, lutam com os 900 que sobram. Ou que restam, enfim. Uhum. Então, não é uma questão assim de mais ou menos. É uma questão do coração, de fidelidade realmente a Deus. É evidente que a vida de cada um de nós é um pouquinho diferente. Então, a forma como você lida com o dinheiro é de uma maneira, você também de outra. Enfim, cada um tem seu jeito. Mas a maneira como você lida, não importa. Você tem que manter esse princípio de não tocar naquilo que pertence ao Senhor. Se é de 1.000, se é de 10 mil ou de 50 mil, não toque no que pertence ao Senhor. Devolva aquilo que Deus pediu e acredite. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. Acredite, o que pertence tipo assim, o pedaço que você tirou para Deus é muito mais significativo do que a grande quantidade que ficou para você. Isso eu garanto para vocês. E olha, a gente vê como Deus é bom, porque se Ele é o dono de tudo, Ele podia ter pedido mais. Poderia dizer, você fica só com 10 e me dá 90. Ele podia ter pedido um percentual a mais. É certo que existem as ofertas, né? Sim. A gente vai trabalhar ainda um pouquinho mais à frente sobre as ofertas. Mas o dízimo, Deus é muito direto ali. Olha, 10%. Tá ali, o dízimo, né? Já tá dizendo. É 10% de toda a tua renda. Tudo que você receber da sua renda, dos seus bens aqui, 10%. Agora, pastor, tem muita gente que não sabe o que acontece, né? Esse dízimo que chega, que a gente devolve, né? O que acontece? Para onde é que vai? O que a igreja faz com isso? Interessante pergunta. Porque às vezes a pessoa pensa da seguinte maneira: não, eu já estou aqui na igreja, devolvi o dízimo, aí tem que dar mais oferta? Como assim? Bem, a gente vê isso na Bíblia, né? Deus fala dos dízimos e ofertas. Mais alguns episódios à frente, a gente vai falar um pouquinho sobre ofertas, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o dízimo, pastor. Como é que essa distribuição, o que se faz com o dízimo? Né? Ele é só para manter o pastor? Às vezes o pessoal pensa, não, eu vou dar o dízimo para manter o pastor. Como é que a igreja trabalha com isso aí? Tá, então vou começar de trás para frente. É assim, toda vez que, especialmente nesse livro que nós estamos estudando, Mordomo Eficaz, não toda vez, mas boa parte das vezes que Ellen G. White menciona dízimo, na sequência ela cita oferta. Sim. Só para destacar esse primeiro aspecto. Dizimar e ofertar andam juntos. Então, difícil... Lógico, tem sessões exclusivas de dízimo e algumas sessões exclusivas de oferta. Vocês vão conversar daqui a alguns dias aqui. Mas nessa parte, inclusive, que nós estamos conversando, eu percebi isso nitidamente. Toda vez que ela menciona dizimar, vem na sequência o ofertar. Dizimar e ofertar. Não tem como dissociar. Segundo lugar, Deus poderia ter pedido mais? Poderia. Por que ele poderia ter pedido mais? Ele está pedindo 10%, que é o dízimo.
É só a gente pensar na nossa salvação. Para nos salvar, Deus deu tudo. Deus deu o quê? A si mesmo. O próprio Cristo veio, sendo Deus, e ofereceu a sua vida. Sem reservas, não foi só 10%, não foi o dízimo. Deus veio por completo, na pessoa de Foi Cristo. 100%, né? Então, se ele tivesse vindo só um pedaço, não teria resolvido o problema. Ele veio completamente. Então, se olharmos por esse ângulo, se Deus tivesse pedido, me dá 50% do teu salário, não estaria fazendo nada demais. Mas Deus é tão bom, não quero 50%. Eu estou te pedindo 10% e mais as ofertas. Só para constar de que só esse parâmetro, eu diria assim, é até um tanto injusto da parte de Deus, no sentido de que se ele quisesse pedir mais, ele poderia pedir, não teria nenhuma dificuldade. Mas ele pede 10% apenas. Agora, quando a gente é fiel, entendi, pastor, Deus está me pedindo, é para devolver o dízimo, eu tenho que devolver os 10% das minhas rendas, das minhas entradas, e eu quero apenas também destacar uma coisa. A maioria do nosso grupo aqui, os brasileiros, até que inclusive no norte do Brasil, é normal que o grupo receba salário mensal. Pessoas que trabalham no comércio, pessoas que trabalham empregadas, autônomas, etc. Mas muita gente trabalha assim por demanda. Vende um açaí, vende uma farinha, vende alguma coisa no mercado, no comércio, enfim. Então, a questão aqui não é exatamente quando que você vai devolver o dízimo. O ponto é, toda vez que você tiver a sua renda, seja fiel nos 10%, nos dízimos. Tudo bem? Agora, uma vez que eu entendi que eu tenho que ser fiel, vou começar a dizimar, eu estou devolvendo o dízimo. Para onde vai esse de recurso? Pastor, na Bíblia não diz lá, tipo assim, X% vai para a missão. Aliás, naquele tempo não tinha missão, naquele tempo não tinha igreja como nós temos hoje. Como é que funciona isso? É evidente que, com o passar dos anos, a igreja foi aperfeiçoando essa compreensão. O princípio é o dízimo, além daquele aspecto de nos ajudar espiritualmente, de não sermos mais egoístas, ele ajuda na manutenção daqueles que pregam o evangelho. E nós não apenas interpretamos, como aplicamos esse conceito, esse princípio, àqueles que diretamente vivem pregando o evangelho. Pastores, obreiros bíblicos, professores de Bíblia, pessoas que vivem exclusivamente para isso. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos esse modelo muito claro. Por exemplo, pastor Márcio, eu e muitos outros pastores que pertencem à Missão, América do Sul, enfim, são pastores adventistas, são pastores exclusivamente para trabalharem para a Igreja Adventista. Você tem outro emprego? Não. Não tem, e não vai ter mesmo. Nós não temos outro emprego. Dedicação exclusiva, né? Somos de forma dedicada ao ministério pastoral. Pregar, ensinar, aconselhar, visitar, enfim, isso faz parte do nosso trabalho pastoral. O pastor adventista, ele vive exclusivamente para isso. Então, de posse dessa informação e do princípio bíblico de que o dízimo é para sustentar aqueles que pregam o evangelho, a Igreja Adventista então pega este valor e aplica na manutenção dos pastores de dedicação exclusiva que pertencem à sua igreja. Tá certo? Agora, como é que funcionam os percentuais? Eu não consigo falar em valores, porque os valores de cada região são muito distintos. Sim. Mas eu posso falar em percentuais. Como é que nós nos organizamos? Cada dízimo que vem, cada semana, cada culto na igreja que as pessoas devolvem, ou diretamente na Salva o seu valor físico, ou agora diretamente no 7Me, transferindo pelo aplicativo, tudo é dízimo, certo? Sim. Só para entender, estamos falando de dízimo, não estou falando de oferta, estou falando de dízimo. Esse dízimo, ele tem um destino específico, é para a sustentação daqueles que pregam o evangelho. Mas como é que a Igreja Adventista usa isso na prática? Me permitam fazer menção, então, desta distribuição para que todos compreendam. Todo dízimo que chega na Missão para Amapá, 10% desse valor ele é destinado para os pastores que trabalham na sede sul-americana, ou seja, que nós chamamos de divisão sul-americana, que organiza, que gerencia, que administra a igreja para 8 países da América do Sul. Tá certo? Okay. Então, todo o dízimo que chega no caixa da tesouraria da missão, a missão pega aquele valor, aquele montante, 10% desse dízimo vai para Brasília, porque lá eles têm pastores que trabalham gerenciando a igreja na América do Sul. Tá claro? Okay. Segundo lugar, mais 10% do valor que chega na Missão para Amapá é enviada aqui para a sede da União Norte Brasileira. Por quê? Porque a União Norte, ela agora administra um território um pouquinho menor. No nosso caso, 3 estados. Pará, Maranhão
e Amapá. Nós temos vários pastores que trabalham aqui no escritório, então eles trabalham de maneira exclusiva para atender aqui esta região, tá certo? E nós temos o que nós chamamos de departamentais, administradores, enfim. Além disso, 2% do valor que chega na tesouraria da Missão para Amapá é enviada para a TV Novo Tempo. Para quê? Lá nós temos pastores. Pastores, vocês conhecem vários pastores que trabalham lá. Então, são pastores que são apresentadores, pastores que viajam, pastores que pregam o evangelho, pastores que trabalham especificamente dentro da TV Novo Tempo. Além desse valor, 3,5% do dízimo que chega da missão, ele é destinado para os pastores que trabalham na FAAMA, nossa Faculdade de Teologia, aqui, que fica aqui pertinho, inclusive, da sede da União Norte e da Missão para Amapá. Por quê? Porque lá tem professores de teologia que estão ajudando na formação de futuros pastores. Tá certo? Muito bem. Agora vamos fazendo as contas aí. De todo o dízimo, já falei de 10% para a divisão, 10% para a União, 2% para Novo Tempo, 3,5% para a Faculdade de Teologia aqui na FAAMA, 0,6% é destinado para as escolas adventistas. Mas lá tem pastor? Tem. Nós temos pastores capelães, pastores que cuidam da vida espiritual dos alunos, dos professores, das famílias. Então, 0,6% do dízimo que vem para a Missão para Amapá é destinado para os pastores que trabalham nas escolas adventistas. E 1% do dízimo arrecadado pela missão é destinado para os coportores, para os pastores que trabalham liderando os coportores, que nós chamamos de Ministério de Publicações. Somando todos esses percentuais, 10% União, 10% Divisão, 3,5% para a FAAMA, 2% para Novo Tempo, 0,6% para as escolas e 1% para publicações, nós temos, se eu não estiver errado aqui na minha conta, 32%. Agora eu... 38? 38? Não, acho que é 28. 28, isso mesmo. 27,1. 27,1. Pronto, 27,1. 27,1% desse valor de dízimo, ele é destinado para esses lugares que eu falei. Sobra, então, ou resta 72,9%. Para que fica esse 72,9%? Para a reforma de igreja? Não. Para a pintura de igreja? Não. Para a construção de escola? Também não. Como eu disse, o princípio é para manter os pastores, nesse caso, aqueles que vivem na pregação do evangelho. Este valor, 72,9%, que fica agora no caixa da missão, é para manter os pastores que trabalham na região do Pará e do Amapá, que nós chamamos a MPA. Certo? Então, é assim que funciona essa distribuição. E mensalmente, nossa maneira de aferir esses valores é mensalmente. Mas semanalmente os irmãos, os membros, de maneira geral, estão sempre devolvendo o seu dízimo, ou na igreja ou por meio do 7Me. De maneira que esses valores são arrecadados e sofrem essa distribuição, essa distribuição de valores que vão sendo destinados para os lugares onde tem pastores adventistas para trabalhar. E assim funciona a distribuição e o uso desses valores para sustentar a pregação do evangelho. Pastor, eu tenho alguns amigos, né, que não são adventistas. Eu tenho uma amiga que ela não é adventista, é de outra igreja, e ela fica impressionada com isso da igreja adventista. Ela diz, olha, Márcio, é muito interessante essa igreja adventista, porque eu acho mesmo que o pastor ele teria que se dedicar exclusivamente para ser pastor. Existem outros ministérios, né, cristãos que o pastor ele desenvolve outras áreas também. Ele faz outras áreas e ele também é pastor. E na igreja adventista é diferente, né? O ministro na igreja adventista, o pastor, né? Aqueles que trabalham para a pregação do evangelho, que aí entra, né? Os pastores da igreja, principalmente, né? Que são dedicação ali exclusiva para isso, para ensinar a palavra, para cuidar da igreja, para administrar a igreja e trabalhar a questão doutrinária, que esse também é outro aspecto. A igreja adventista ela é uma igreja que tem uma unidade doutrinária assim tremenda, né? E ela é uma igreja grande, assim, no mundo inteiro. Existem ali outras culturas, existem outros pensamentos e que poderia de alguma forma até influenciar ou mudar ali, mas a gente percebe que a igreja é a mesma, né? A gente vê ali lição de escola sabatina, os assuntos, e a igreja ela vai... E eu creio que também fruto disso, né? Dessa maneira como a igreja trabalha, porque ela não é uma igreja que está só aqui na região norte do Brasil. Ela é a mesma igreja aqui em toda a América do Sul, é a mesma igreja em outras partes do mundo. Então existe esse sistema que vai mantendo
né? Talvez, pastor Márcio, um dos maiores valores que nós tenhamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia chama-se unidade. A nossa igreja, ela não é perfeita, ela não é a maior de todas que há no mundo, mas é uma igreja que se considera remanescente conforme a profecia de Apocalipse, ok? E esta igreja, ela começou com este sentimento de pregar o evangelho, e quanto mais ela foi avançando com esse sentimento, com essa missão, a igreja foi avançando, foi crescendo, e então foi demandando naturalmente um sistema de organização representativo, mas que ao mesmo tempo esteja integrado. E como você bem falou, os nossos pastores, eles são exclusivos. Eles possuem uma indicação clara, o seu trabalho é para cuidar da igreja. Evidente que nossa organização, hoje nós temos pastores que cuidam de igrejas, que nós brincamos até pastor ovelha, que são os membros da igreja, e tem responsabilidade de pregar semanalmente, tem responsabilidade de visitar, responsabilidade de aconselhar, também de organizar a parte administrativa da igreja. São os pastores distritais. Eles são mantidos por esses dízimos. Temos os pastores que trabalham na ordem administrativa, porque eles ajudam a dar as diretrizes para o pastor e para a igreja local, para manterem o rumo da direção da igreja. Então, ainda que existam os aspectos regionais, mas a nossa unidade não é comprometida, porque o pastor da região sul do Brasil, ele tem as mesmas orientações de cuidar da igreja como os pastores do norte do Brasil. E ele precisa ser tão dedicado quanto de um lado e de outro. Uhum. Existem os aspectos regionais, existem. Há pessoas mais difíceis, há lugares mais difíceis, mesmo do Brasil. E o que dizer também, inclusive, fora do Brasil. Mas o ponto aqui é o seguinte: esses pastores que trabalham norte, sul, leste, oeste, no meio do Brasil, em qualquer lugar da América do Sul, o sentimento é pregar o evangelho. É isso que nos une, pelo amor, pelo sacrifício de Cristo, é isso que nos motiva, ok? Existem as peculiaridades, existem. A forma como um faz pode ser que não é exatamente como a outra, mas a mensagem, a ênfase é a mesma. Mas o mais importante, todo este grupo é de dedicação exclusiva e eles são mantidos pelos dízimos que são devolvidos regularmente, sistematicamente pelos nossos membros. Agora, a gente reconhece que existem desafios. Desafios porque algumas vezes, nós somos seres humanos, mesmo os pastores. Uhum. O fato de terem estudado, feito teologia e estão na liderança espiritual da igreja, isso não nos isenta de cometer nossas falhas. Sim. E a gente conhece pela história, uma história que a gente está vivendo, uma história contemporânea, aqui e acolá aparecem pastores que erram, que cometem suas falhas, natural, infelizmente, e alguns membros olham essas falhas dizendo: eu não vou devolver mais o dízimo. Não vou porque eu discordo como o pastor pega o dinheiro, ele vai usar para isso e aquilo outro. Eu vou só destacar uma coisa. Os pastores, eles não pegam no dízimo que nós, membros, devolvemos na igreja. Eles não têm acesso a esse dinheiro. Mas como é que funciona? Lembra que eu falei na minha explicação de que isso vai para uma tesouraria central. É essa tesouraria central que faz a divisão equitativa, equilibrada dos valores correspondentes. Então, só para deixar isso muito claro, o pastor ele não tem autorização para pegar, até porque é uma questão até de proteção dele, proteção da igreja. Então, a administração local é que faz a devida distribuição. Então, o pastor ele apenas orienta, organiza, lidera, sistematiza, mas ele não pega no dinheiro literalmente. Quem faz isso são os administradores responsáveis para isso. Agora, aqui e acolá vai ter um outro pastor que possa dar um mau testemunho, é possível. Aí, o nosso livro tem uma seção que diz assim: mas tem alguns que eu discordo como alguns usam o dízimo. Então eu vou pegar o dízimo e eu vou usar para uma outra coisa. Eu vou dar para os pobres. Eu vou comprar a cesta básica, porque eu acho que é mais digno, que é mais correto do que ficar olhando pastor fulano de tal pegar o dízimo, que está sendo pago com o meu dinheiro, não sei o quê. Aí vão por essa linha de argumentação. Ellen White deixa muito claro. O fato de existirem algumas coisas como essas, isso não tira de nós a responsabilidade da nossa fidelidade. Ela até, inclusive, recomenda: pastor, então vai ficar assim? Não é assim. Ela recomenda o seguinte: você tem alguma coisa? Está incomodado com alguma coisa? Vá com a pessoa responsável, ela diz assim, com um bom espírito, aberto e francamente, explique o que está acontecendo. Eu me recordo de uma ocasião, eu trabalhei com um amigo há muitos anos atrás, e ele começou a questionar como os dízimos eram usados pela missão, pela associação, enfim. Então, um dia ele foi até o prédio da missão para conversar com alguém, para tirar dúvida. Tá vendo? Eu vou provar que esse pessoal anda usando dinheiro errado. Então, ele finalmente chegou lá, viu que era um prédio, como o prédio da missão, um prédio
tranquilo, bonito, assim, adequado para se trabalhar. E ele foi conversar acho que com o tesoureiro do campo, fez algumas perguntas, e isso e aquilo e tal. E o tesoureiro foi explicando. Depois ele me contando a história. Eu voltei com a cabeça totalmente transformada. Eu entendi como funciona. Então eu não tenho por que duvidar. Ainda que um ou outro tenha dado mau testemunho, mas isso é uma coisa isolada. Não é a igreja como organização. A igreja, ela zela. Se o sábado é sagrado, a igreja também zela, não só pelo sábado, zela também pela questão do dízimo. E nós, pastores, líderes que estamos cuidando de toda essa parte administrativa, temos a responsabilidade de buscar dar o exemplo. E os membros não podem achar que só pelo fato de um ou outro ter dado mau testemunho, eu estou isento, não vou mais devolver. Não é isso. Faça o que é certo por ser certo. Porque Deus, ele abençoa a despeito do que os seres humanos estão fazendo com alguma coisa que não seja legítimo. Ok. Eita, chegou o fim. Já acabou? Não creio. Poxa vida! Se deixasse aqui, esse é um assunto que a gente fica assim um tempão, né? Foram 5 minutos só, Márcio, hoje? Nossa, parece que foi só 5 minutos, né? Mas a gente tem a nossa palavra, não tem, Bia? Pois é, você ficou aí, deve estar dizendo para mim também assim, já acabou. Eu acho que o pessoal nem se preocupou com a palavra, porque a palavra do dia, né? Porque a palavra foi muito boa. Sim. E a gente falou hoje de dízimo, falou de fé. Então anote aí a nossa segunda palavra, né? É a palavra fé. E no final da nossa semana você vai poder completar a frase e mandar aqui pra gente concorrer esse brinde super especial, não é isso, pastor Márcio? Olha aí, coisa boa, viu, gente? Olha... Não é açaí, viu? Olha só, o pessoal já estava pensando, dizendo aí que era açaí, né? Mas, pastor Wallace, muito obrigado. O senhor quer dar uma última fala aí pra gente fechar? Vejam, falar sobre isso é uma bênção, porque com certeza muita gente que está nos assistindo tem visto na prática o quanto é bom ser dizimista fiel, honesto, sistemático a Deus. Evidente, nós temos uma vida marcada por muitos desafios. Algumas vezes eu conheço, já ao longo da minha trajetória, vi pessoas que por alguma razão deixaram de devolver o dízimo. Por apertos financeiros, dívidas, enfim, uma série de coisas. Inclusive, Ellen White recomenda, se você, por alguma razão, atrasou a devolução do seu dízimo, faça as contas e devolva o dízimo atrasado. Mas será que isso existe mesmo? Será que eu tenho que devolver o que está atrasado? Eu, pelo menos na Bíblia, encontro pelo menos um caso de alguém que viu que tinha errado. E a Bíblia diz, e se você vai lá na experiência de Zaqueu, ele diz claramente, olha, Senhor, no que eu defraudei, eu vou restituir eu gosto dessa palavra, restituir 4 vezes mais. Então, notem, quando a gente percebe um erro nessa questão financeira, faça seu plano com Deus. Senhor, eu tenho errado, tenho falhado por algumas razões, mas eu vou fazer um compromisso hoje. Eu quero acertar. Daqui para frente, eu quero fazer o que é certo. E daqui para trás, não é que simplesmente vou colocar uma mão para trás e esquecer. Vejam, temos que ter cuidado, porque tem gente que tem condição de pagar o atrasado e não quer fazê-lo. E eu exemplifico isso da seguinte maneira. Se você deve uma loja, 1 mês, 2 meses, 5 meses, vão ficar te ligando, não é assim? Sim. Ficar te ligando, paga lá uma pessoa para ficar ligando para você, até você, tá bom, eu vou fazer um acerto. Ainda que dê um desconto, não sei o quê, mas raramente eles perdoam 100% a dívida. Concorda comigo? Sim. Verdade. Você tem que fazer o acerto para trás. Eles fazem todo um arranjo para você acertar, para limpar seu nome e tudo. A questão aqui não é limpar bem o nome. A questão é realmente de coração, questão de fidelidade. Se tem alguma coisa errada que foi feita errado no dízimo, pegou no dízimo de Deus, não era para ter feito, sabe quanto é? Tem condição, acerte. Entre você e Deus. Vai lá no tesoureiro, eu estou devendo para o Senhor R$1.500 de dízimo. Mas só quero dizer o seguinte, estou devendo e eu vou acertar isso aqui contigo nos próximos meses. Me ajuda, pede oração, vai conversar com o pastor, mas acerta com Deus. Porque essas coisas, assim como qualquer coisa que a gente faça, que a gente fale, que a gente faça, tudo é registrado. E a nossa maneira de lidar com o dízimo também é registrada. Então não devemos ter essa mancha, essa falta diante de Deus. Vamos fazer o que é certo. E para fechar, vale a pena ser fiel a Deus. No mesmo texto que li para vocês, no final do verso, e eu fiz de propósito para não ler naquele momento, diz assim, capítulo 3, verso 10. Depois que diz para a gente devolver o dízimo, trazer os dízimos da casa do tesouro, diz assim, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Perguntinha básica. Que tamanho é a janela do céu? Nossa.
Se eu fizer o que é certo, se eu devolver o dízimo que pertence ao Senhor, o atrasado e o daqui para frente corretamente, Deus diz, eu vou abrir a janela do céu. Se o céu é grande, Imagina o tamanho da a janela não deve ser pequena. Então vai vir de lá mais coisas do que nós podemos imaginar. Não estou me referindo necessariamente mais dinheiro, pode até ser, mas estou me referindo coisas que esse mundo não nos dá. O mundo não nos dá paz, não nos dá saúde, nos dá senso de realização. Quem que dá? É Deus. E essas coisas você não compra na farmácia, não compra na padaria, não compra no mercado. É Deus quem dá. E Ele vai multiplicar grandemente cada vez mais que a gente for fiel. Então não é questão de troca, é uma questão de, Senhor, eu faço porque eu te amo. E Deus diz assim, você me ama, filho, então eu vou te dar mais ainda do que eu já te dei. Então os 9 que fica com você, as 9 partes, Ele vai multiplicar mais e mais. E é isso que Deus quer fazer. Deus é um pai que quer ver sempre os seus filhos felizes. Que Deus abençoe todo o nosso povo, nossa igreja aqui na Missão Pará-Amapá. Amém. Obrigado, pastor Wallace. Bia, muito bom, né? Já muito estamos bom. Nesse segundo episódio aí. E das amanhã, bênçãos de né, Deus pastor? Nossa, muita coisa legal. A gente está aprendendo. Às 18h30 nós vamos ter aqui o pastor Josué conosco e um Ok. tema muito bom para a gente conversar também. É isso aí. Gente, olha, Deus abençoe você. Muito bom tê-lo aqui conosco. Deixa aí o seu joinha, tá bom? Compartilhe cada episódio aí dessa semana especial. Eu sei que, tenho certeza que você vai crescer muito ouvindo aqui os comentários desse livro fantástico. E o que a gente quer é que, de fato, cada um de nós tenha maior intimidade com Deus e entenda, de fato, o plano dele para a nossa vida. Amém? Deus abençoe você, uma ótima noite, logo mais aí o culto na sua igreja e até amanhã, hein? Nosso BoraCast, vem estudar com a gente aqui o livro Mordomo Eficaz. Valeu, gente. Um abraço.